E eu vou falar do conflito Rússia e Ucrânia. Esse conflito entre os dois países está eivado de problemas e de ironias. A Ucrânia era uma das repúblicas membro da União Soviética. É um país que tem terras férteis e uma população equivalente à do estado de São Paulo, ou seja, 44 milhões de habitantes. Com o fim do Império Soviético em 1991 e as tragédias do comunismo, a Ucrânia se tornou independente e seu povo passou a querer, em regime de liberdade, distanciar-se do sofrimento do período comunista. A Ucrânia foi membro fundador da União Soviética em 1922. Após o término da Segunda Guerra Mundial, nasce a OTAN em 1949, fundada por 12 países. Com o fim do Império Soviético em 1991, vários países que fazem fronteira com a Rússia entraram na OTAN. A Ucrânia ainda não entrou, mas tem lá um pedido para participar desse grupo. O que é a OTAN? É uma organização de caráter militar pela qual os 30 países se comprometem a defender em conjunto qualquer país membro que venha a ser atacado. A Rússia passou a ficar quase desesperada em ver que quase todos os países de sua fronteira são membros da OTAN. E nesses países a OTAN pode instalar base militar e manter estoque de armas. A OTAN afirma que nunca vai fazer isso, pois é uma organização defensiva. O problema é convencer a Rússia a acreditar nisso. No lado leste, muita gente não sabe, a Rússia é vizinha dos Estados Unidos. Ou seja, no chamado Estreito de Bering, Rússia e Alasca estão separados por apenas 4 quilômetros. Repito, apenas 4 quilômetros. Mas o Alasca é território dos Estados Unidos. Nós temos uma ilusão de ótica quando olhamos o mapa do mundo, pois o vemos em uma tela plana, mas a Terra não é plana e a ponta leste da Rússia se encontra com a ponta oeste do Alasca, separados apenas por 4 quilômetros. Então, Vladimir Putin, presidente da Rússia, vem falando há tempo que seu país não aceita a entrada da Ucrânia na OTAN. Mas a Ucrânia tem lá o pedido esperando que a OTAN se decida. E a OTAN não tem dado resposta. Em 2014, houve um conflito violento na Ucrânia, no qual o povo exigia do presidente Yanukovych que assinasse o ingresso do país na União Europeia. Yanukovych não fez isso e o povo entrou em revolta e derrubou o presidente. Naquele ano 2014, foi quando a Rússia de Vladimir Putin invadiu a Crimeia, região pertencente à Ucrânia, anexando-a à Rússia. O atual presidente ucraniano, Zelensky, se elegeu prometendo aproximar a Ucrânia do mundo ocidental e espera a aprovação para seu ingresso na OTAN. Putin vem dizendo há tempo que não aceitará a entrada da Ucrânia na OTAN e quer garantias escritas de que a OTAN nunca vai aceitar a filiação da Ucrânia em seu grupo. Para não invadir a Ucrânia, Putin pediu essa garantia que o país nunca entrará na OTAN e a OTAN se nega a dar essa garantia. Sem a garantia, portanto, Putin invadiu a Ucrânia. A Ucrânia tem razão em querer sair da órbita russa pelo trágico passado. A Ucrânia foi vítima de duas fomes violentas em 1921 e 1932, nas quais morreram pelo menos 12 milhões de pessoas. O povo ucraniano tem trauma dessas duas tragédias, que foram obras do regime comunista soviético. A catástrofe está aí. Alguém pode dizer, logo os Estados Unidos ou a OTAN inteira vai invadir a Ucrânia e derrotar a Rússia. Mas vamos lá. A Rússia tem um poderoso exército e tem armas nucleares. Putin disse outro dia, os Estados Unidos são o único país do mundo que lançou bomba atômica sobre outro país, sobre o Japão, em agosto de 1945. Mas o Japão não tinha bomba atômica, a Rússia tem. Putin disse isso quase em tom de ameaça. É isso. Voltarei ao tema em outro comentário. José Pio Martins,